Bom, Mancini, boa noite, né? O que dá para dizer para o torcedor do Grêmio a partir de agora, né, em função dessa derrota? Restam 3 jogos. É possível acreditar? E aí eu te pergunto pelo seguinte, não está desde o começo, evidentemente, mas o Grêmio é um time que perdeu hoje, com a derrota de hoje, um turno inteiro no Campeonato Brasileiro. E normalmente a gente sabe que um time que perde um turno inteiro tem a queda, né? E ela é justificada, inclusive, por isso. É possível acreditar? E, aliás, uma outra questão, se possível. A tua escolha de meio campo hoje, por que ela se deu da maneira como ela ocorreu com os 3, Vilhaçante, Thiago e também o Vitor Bobsin? Obrigado. Boa noite a todos. É óbvio que hoje é uma noite difícil para se falar, em função daquilo que foi visto em campo, de um time que sabia que passaria por todo o teste que nós enfrentamos e que não conseguiu dar uma resposta coletiva. Em alguns lances, muita falta de concentração, de entender o cenário do jogo, a importância do jogo, aquilo que nós tivemos como mobilização para a partida, e de repente a gente toma 2 gols em 18 minutos. E isso acabou e muito abalando a equipe taticamente, coletivamente. Nós montamos uma equipe, aí eu já entro na sua segunda pergunta, com Thiago, Bobsin e Vilhaçante, exatamente para termos uma marcação forte no setor de meio campo. A intenção era que nós tivéssemos corpo ali, que o Grêmio tivesse hoje, porque nos jogos anteriores a gente vinha jogando com 2 volantes, então a opção hoje, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que o Campaz ficou 2 dias com febre no hotel, não fez o treinamento de ontem, e por isso a escolha de um meio-campo mais forte que desse uma sustentação, porque nós sabíamos que o Bahia viria no começo da partida tentar uma pressão, e foi o que eles fizeram, e aí erros sucessivos de ordem tática fizeram com que a gente saísse atrás. E aí, já na segunda etapa, a gente melhorou um pouquinho. No começo do segundo tempo, já tivemos uma chance logo na volta do segundo tempo. Acabamos fazendo o gol e não tivemos força para ir lá e empatar a partida, porque nós tivemos oportunidades, eu já revi os lances, nós tivemos entre altos e baixos, e muito mais baixos do que altos, e a gente tem que reconhecer isso, que hoje não foi uma noite feliz do Grêmio. O Grêmio jogou muito abaixo daquilo que poderia jogar, independente da escolha, independente da escalação, independente da forma como nós entramos na partida. A concentração ela foi o ponto negativo na minha maneira de enxergar, porque em todos os momentos a gente chegou atrasado, em alguns momentos a gente que tínhamos idealizado e combinado de fazer certas marcações, a gente não conseguiu fazer, e demos a chance do Bahia sair na frente com 2-0 e fazer o 3º gol no final. Mancini, dentro dessas escolhas, não só a do início do jogo, mas também daquelas que você fez ao longo da partida, imaginamos que o Kahneman tenha sentido para sair, por isso que você tirou ele mais cedo. Mas as trocas, quando você tira o Kahneman e também quando sai o volante vai para trás, você tira o Vilhaçante, o Grêmio acaba praticamente com 4 atacantes. Você acaba, claro, indo para o tudo ou nada, mas de certa forma abre um espaço para a equipe do Bahia, um espaço que até foi aproveitado na hora do 3º gol. Qual era a sua ideia naquele momento, principalmente quando sai o Kahneman e você acaba colocando uns jogadores de frente naquele momento, algo que provavelmente você não tem nem conseguido treinar pela falta de tempo. Então, qual era a sua ideia naquele momento, por favor? Não tenho dúvida que a ideia era exatamente empatar a partida. Eu tinha que ter mais jogadores que pisassem na área. E hoje a gente teve muita dificuldade com isso. Nosso ataque, além do Borja, poucos foram os outros atletas que pisaram a área mesmo nas jogadas feitas de linha de fundo. Então a intenção era exatamente com ele e com o Diego, que nós aumentando a estatura para o jogo aéreo, mas infelizmente acabou não surtindo efeito. E na parte defensiva,
A saída do Kahneman e a volta do Thiago foi exatamente porque o Bahia tinha um ataque veloz e por diversas vezes o Thiago cobriu esse espaço. E curiosamente, você citou o lance do terceiro gol, nós estamos com a nossa zaga formada, nós tínhamos um número maior de jogadores, então eu não acredito o gol em função das modificações. É óbvio que o Grêmio ficou mais exposto, exatamente para tentar empatar, porque não tem como você não abrir o time sem que fique exposto. Isso seria até uma incoerência do futebol. Mas curiosamente, quando a gente toma o terceiro gol, nós estávamos com a nossa linha montada lá atrás, e com superioridade numérica, assim como foram os outros 2 gols, o primeiro e o segundo gol, nós tínhamos superioridade. O lance do segundo gol há uma infelicidade, o lance do primeiro gol é uma bola que entra entre a nossa zaga e o lateral esquerdo do Bahia entra e faz o gol. Então foram vistos erros, eu não estou aqui de maneira alguma deixando de falar sobre eles, eu estou assumindo que as escolhas talvez não tenham sido as melhores, mas num dia onde coletivamente a gente foi muito abaixo, e poderia ser qualquer jogador que entrando ou saindo tivesse o mesmo desempenho, porque quando você tem na sua equipe uma equipe que consiga, dentro do sistema, se fortalecer, individualmente as peças aparecem. Mas quando você começa a ter erros táticos ao longo do jogo, o teu sistema enfraquece e a confiança cai, e é óbvio que a performance dos atletas também. É quase que um efeito dominó. Mancini, não é a primeira vez que se fala que os jogadores tinham conhecimento do que ocorreria dentro do jogo e mesmo assim eles não foram felizes, né, na partida. Isso já aconteceu anteriormente. Você falou também em falta de concentração. A gente sabe que o Grêmio tem um elenco bastante qualificado em nomes e com trajetória até internacional, como Rafinha, Douglas Costa, enfim, vários jogadores que já rodaram bastante. Como explicar desempenhos individuais tão baixos e por que os jogadores do Grêmio não rendem coletivamente? Qual é o problema que você detectou nesse período e que você coloca, inclusive, aqui na entrevista para isso? Olha, existem certas coisas que eu tenho que falar internamente, e isso vai ser falado e está sendo falado. Eu, de maneira alguma, vou fugir da minha responsabilidade de cobrança interna. É óbvio que eu não vou, de maneira alguma, expor ninguém aqui, porque aqui, assim como eu disse lá atrás, na primeira vitória diante do Juventude, aqui a gente ganha junto e perde junto. Tá? Individualmente eu não posso falar do jogador, porque isso seria desleal e desumano, e eu não faço isso. A partir do momento em que, e eu já expliquei isso, o teu sistema ele não funciona, e não funcionou porque nós tomamos 2 gols, o primeiro gol aos 13 e o segundo gol aos 18 minutos do primeiro tempo. E é difícil, óbvio, ficaria muito mais difícil a partir do momento que você tem que ganhar uma partida que vale parte da sua permanência na Série A, e você toma um gol com 13, o segundo aos 18 e tem que sair e tem que fazer modificações. É óbvio, vocês estão me questionando, e eu até entendo, sobre as substituições, mas eu não posso fazer substituições para não tomar mais gols, eu tenho que fazer substituições para tentar empatar a partida, eu tenho que tornar o time mais ofensivo. Imagine se eu tivesse perdendo de 2-1, feito substituições para recompor o sistema defensivo. Isso não existe no futebol, e eu jamais fiz isso e jamais farei. Eu quero ganhar os jogos, e às vezes a gente vai encontrar com situações iguais a essa, então eu de forma alguma também falaria daquilo que aconteceu em toda a temporada, porque eu não estava aqui, mas desde que eu cheguei, eu estou aqui para assumir todos os meus erros, os meus acertos, falar que hoje o Grêmio foi muito abaixo, essa é a verdade, muito abaixo em futebol, em luta, em esquema tático, em organização, e por isso perdeu a partida. Não tem como você
jogar da forma como nós jogamos e esperar um resultado diferente do que foi. Mancini, boa noite. Uma curiosidade até, porque o senhor falou aí na questão do Campas, que teve 2 dias sem treinar, teve problemas de saúde ali e não estava 100%. Mas em entrar os 22 minutos do primeiro tempo, daí não seria para colocar outro jogador, já que ele não estava 100%? Uma curiosidade só. E em relação também ao discurso. Qual o discurso que agora você vai ter com o elenco para esses 3 jogos que restam? O que falar? Obrigado. Então, nós temos a obrigação de seguir lutando, porque faltam 9 pontos a serem disputados. E matematicamente nós temos chance. Então, de maneira alguma, a gente vai jogar a toalha. Nós vamos seguir lutando, brigando, exigindo, óbvio, que uma performance diferente, não só no aspecto técnico, como no aspecto físico e tático. É importante dizer isso. Hoje o time não funcionou e todos nós estamos decepcionados com o que vimos, porque a gente esperava, nós mobilizamos, nós contagiamos e infelizmente acabou não dando certo, que acontece no futebol, mas que todos nós dentro da gente, a gente sabe que é difícil de assimilar. Ainda mais quem vive do futebol ou quem está no futebol há muito tempo. É óbvio que todos nós já passamos por isso em outras situações, de ver um time que não consegue dentro da partida desempenhar aquilo que pode, mas ao mesmo tempo você tem que ter estrutura para assimilar o golpe. É duro, é difícil, a noite não vai passar, mas a gente tem que encarar, até porque nós estamos aqui exatamente para isso. E sobre a situação do Campas, uma coisa o atleta sair jogando e jogar 90 minutos ou 97 minutos do jeito que foi. Outra coisa é ele entrar aos 25 do primeiro tempo e ficar faltando 65 até o término. Quem já joga futebol e já pegou uma gripe forte com febre sabe que jogar 90 minutos não é fácil, mas naquela situação do jogo, eu gostaria que você me dissesse depois quem era o meia que poderia entrar para dar mobilidade ao time. Eu chamei o atleta, perguntei para ele se ele tinha condições físicas para entrar em campo, e ele me disse que tinha. Então eu acabei dentro de uma coerência, o colocando logo no começo da partida, mas com a aprovação do atleta, fisicamente. É óbvio que tecnicamente eu sabia daquilo que ele poderia render, e acho que no final do jogo ele perdeu um pouco de condição, e eu quase fiz a alteração por ele, e aí eu estaria indo de contra a sua pergunta, né? Mas é óbvio que um atleta que perde 2 dias aí com febre, ele perde um pouco da sua capacidade, mas não quer dizer que ele perdeu toda a capacidade. Acho que 65 minutos é um tempo bom para se jogar. Obrigado, boa noite. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.